quanto tempo você leva para produzir cada edição do Jornal Breve? Muito bem, vamos lá. Bem, o Jornal Breve ele começa assim. Eu assisto os jornais da noite, um dos telejornais da noite, que eu tenho acesso à TV aberta, né? Aí depois eu pesquiso as principais notícias através do Google. O Google eu consigo tirar as informações principais e em tempo real do que acontece no Brasil e no mundo. Isso lá por 8h30 da noite. Aí eu edito essas notícias no Word, no Microsoft Word. São de 4 a 5 notícias. Aí eu pego essas notícias, daí eu imprimo. E daí depois, como eu mesmo faço a edição do vídeo, eu faço, eu coloco uma figura referente ao assunto. Por exemplo, se nós vamos falar de São Paulo, eu coloco a cidade de São Paulo, então as letras que significam o estado de São Paulo, e daí então eu coloco de acordo com o tema. E também eu faço uma enquete, mas agora falando completamente do cotidiano. Vamos lá, como é feito o jornal, agora de uma maneira mais simplificada. Na noite do dia anterior, eu pesquiso as notícias, edito, tudo bem. Aí, no dia seguinte, eu acordo umas 6h30 da manhã, 6h15, tomo meu café e gravo para o Instagram, para o Twitter e para o Face a chamada em 15 segundos dos principais assuntos que vai ter no jornal. Aí depois eu vou trabalhar, eu tenho 2 horas de almoço, assim que eu chego do almoço eu gravo o jornal. Depois que eu gravo o jornal, eu vou editar o jornal no computador. Aí depois de editado, eu publico ele no YouTube. Aí demora entre 20 a 25 minutos para carregar o vídeo todo. Daí depois que termina de carregar, ele daí posta do YouTube, demora mais uns 10 minutos. Enquanto ele carrega, eu vejo como ficou o resultado final do vídeo. Tanto que já passou por diversas modificações em uma semana o jornal. Começou sem um fundo, começou com o fundo usando a luz do sol. Foi assim na segunda, na terça, na quarta. Na quinta nós mudamos o fundo, porém a minha imagem não ficou boa. Aí na sexta nós tivemos que fazer outro teste, que até ficou bem. Na minha imagem, mas pro chroma key não ficou muito bom. E a partir do sábado nós acertamos o ponto. Então agora nós chegamos no eixo. Mas a preparação do jornal é assim. Lembrando que o jornal é feito todos os dias de domingo a domingo. No sábado a gente faz as matérias, a gente dá as principais notícias do Brasil e do mundo, mas também a gente dá as notícias do mundo do entretenimento também, dos artistas. E no domingo a gente pretende colocar uma coluna sobre meio ambiente. E logo mais, um colunista daqui de Itapeva, da minha cidade, vai fazer isso. E o meu jornal, ele é focado nas notícias do Brasil e do mundo. E se fosse notícias locais, não teria como, porque aqui o jornal só tem saída uma vez por semana e também seria preciso um trabalho maior. E para fazer uma coisa simples, eu pesquiso na internet as notícias do Brasil e do mundo. O que você está achando do jornalismo de hoje em dia? Henrique, gostei muito da sua pergunta. Agora é a oportunidade de eu dizer tudo o que eu sinto em relação ao jornalismo. O jornalismo brasileiro, ele passa por 2 momentos. Ele quase todo é explorado durante a programação da televisão. E estudando a história do telejornalismo, estudando a história das emissoras, eu vejo que a participação do telejornalismo aumentou e cada dia que passa a informação fica mais rápida. Mas eu vou pegar por emissoras para explicar para você. A Globo, ela tem um padrão de jornalismo já muito delineado, já muito bem definido. Isso desde os anos 70, com os mesmos telejornais até hoje no ar.
O mais jovem é o Bom Dia Brasil, de 83, e o mais antigo é o Jornal Nacional, que deu início à rede nacional na televisão brasileira. Então, o jornalismo da Globo é o jornalismo de maior qualidade da TV aberta, na minha opinião. E eu acho que na opinião de milhares de brasileiros, eles fazem o jornalismo como todas as emissoras deveriam fazer, sem apelação. É claro que nos momentos quando há o plantão é porque há alguma notícia grave, é preciso ficar mais tempo no ar. Nós já tivemos vários casos que foram muito abordados na mídia, como o impeachment do Collor, por exemplo, e outras coisas mais. E então, eu acho que a Globo, hoje é claro, a Globo está mudando alguns aspectos nesse sentido. Tem o programa É de Casa, que eles devem colocar um pouco de jornalismo. O Faustão também coloca às vezes jornalismo. Uma das vezes que o Faustão colocou jornalismo foi no dia da morte do Ayrton Senna, né? Que era impossível não falar sobre o assunto. O SBT. O SBT é a emissora a que eu mais admiro. Eu sou SBTista. Antes de dizer o que eu penso, eu vou dizer: se não fosse o SBT, eu não conheceria a Renata Longaray. Se a Renata Longaray tivesse se apresentado, tivesse trabalhado primeiro na Record ou até mesmo na Band, eu não iria conhecer a preciosidade que ela é. Eu não ia saber, eu não ia ter conhecimento de que ela existe. O SBT deu esse presente maravilhoso que é a Renata, e que por isso a Band News ganhou meu coração, por ter contratado ela. Mas agora falando do jornalismo do SBT. O SBT é historicamente uma emissora que não se dedica ao jornalismo, não dá a atenção necessária ao jornalismo. Tem ótimos jornalistas atualmente no comando da emissora, diversos repórteres, vários repórteres muito bons. Inclusive eu quero citar a Kalina Sabino e a Thaís Nunes, que são repórteres da Praça de São Paulo, que fazem muito bem o seu papel. A Thaís Nunes, ela faz a parte criminal, ela faz assim reportagens investigativas e factuais dentro do SBT Brasil. A Kalina Sabino, ela faz todo tipo de reportagem, mas as que ela mais se destaca são as matérias assim de entretenimento. São duas repórteres que eu gosto muito, também gostaria de conhecer, também gostaria de entrevistar por audiomontagem também. Mas assim, o jornalismo do SBT ele ainda é muito pobre, porque é o único jornal ao vivo, é um jornal de madrugada que é gravado com as últimas notícias e de manhã é reprisado o mesmo jornal 3 vezes. Isso torna cansativo o telespectador, ao mesmo tempo que eu até concordo com o SBT em querer economizar, porque não há o porquê fazer um telejornal ao vivo de madrugada e de manhã se as últimas notícias do dia realmente são as mesmas. Não tem essa necessidade. Só que o público em casa sabe que jornalismo ao vivo é tradição no Brasil. A Globo, voltando a falar, criou o Hora 1 para combater o Notícias da Manhã, que infelizmente saiu do ar em abril do ano passado, que era do SBT, e conseguiu. Tanto que o Bom Dia Brasil já não era suficiente mais. O Hora 1 está sendo muito bom para a Globo mostrar que mudou o seu jornalismo, que modernizou ele e que não é mais aquela coisa engessada como antes. O Jornal Nacional também teve as suas mudanças, mudou para o lado mais informal, um lado mais dinâmico, um lado mais popular. O William Bonner levanta da bancada, né? A Record, ela faz um jornalismo tentando se parecer com a Globo, atacando a Globo, porém é uma emissora que não consegue separar a religião. Se separasse a religião, a Record ganharia muitos admiradores. A Record nunca vai ter sucesso e nunca vai ter carisma e nem credibilidade enquanto seu jornalismo atacar a Globo, tentar imitar a Globo e não ser ela mesma. Então, e também precisa se libertar da imagem da igreja. A Bandeirantes eu nem preciso falar.
A Bandeirantes, ela é tradicionalmente jornalística, tem um jornalismo melhor do que o da Globo em questões morais, em questões éticas, e como vai usar esse ano de 2016, a sua tradição para fazer os debates, nesse caso, os debates para as prefeituras municipais. A Band, ela é uma escola para quem quer fazer jornalismo. A Gazeta teve seu dono Casper Libero, que também foi jornalista, só que não é um jornalismo que tem muita repercussão por se tratar de uma emissora paulista, não ser uma emissora de rede. Mas o problema que a Band e a Record possuem em relação ao jornalismo é o sensacionalismo. O Cidade Alerta e o Brasil Urgente são dois programas que não se dá para assistir. São programas que eu não assisto, eu só assisto telejornais, eu só assisto um telejornal, que é o SBT Brasil, e quando tiver a oportunidade novamente de voltar a ver a Band News sob o comando da Renata Longaray, eu o farei. E acho que as outras emissoras, elas têm o seu respeito, elas merecem respeito, a cultura merece respeito, apesar da crise que está vivendo, mas enfim, eu acho que o jornalismo vive um grande momento, e no SBT, o grande trunfo do jornalismo hoje é o Roberto Cabrini com as suas reportagens investigativas, embora não seja um tipo de reportagem que eu goste, mas faz muito sucesso, porque também é importante se fazer investigação. Muitas investigações terminaram com um bom desfecho graças ao programa do Roberto Cabrini, que é um jornalista renomado, reconhecido e premiado.